juntou uma milícia implacável pra vingar a sua perda. Aliança que se seguiu o nome, então virou a lenda. Nasceu o Vingador de Minas Gerais, eles se chamam Sete Orelhas. Fala, meus amigos, hoje estamos em São Bento Abade para contar a história de Januário, né? O Sete Orelhas, com a historiadora Beth Ferreira, com a Silvia Helena, com a Micaela e a Thaís aqui na filmagem, né? Tudo começou aqui, né? Com João Garcia Leal, uma história brutal, né? Que resultou aí na história dos Sete Orelhas, no ícone, né? O lampião da nossa região aqui, né? O bandido justiceiro, né, Beth? Sim, né? Porque essa história começa, né? Quando João, que é o irmão mais novo de Januário Garcia, que morava aqui na fazenda, nas proximidades de São Bento Abade, na época. E por volta de 1802, ele foi, né, emboscado, sofreu uma emboscada, uma tocaia, pelos 7 irmãos que eram da fazenda vizinha. E eles pegaram o João a mando do pai, né, e levaram ele até uma figueira, onde a gente, né, tá nas filmagens, e ali eles, né, depelaram ele, né, tiraram a pele dele, né, desfolaram ele vivo e ele veio a óbito. E aí que começa toda a história de Januário Garcia Leal, que hoje é, né, o Sete Orelhas, né, que é uma lenda aí da nossa região, que a gente vai continuar contando aqui os personagens dessa história um por um. Então tudo começou aqui, né? Aqui temos uma representação feita aqui pelo município de São Bento Abade, né, de João Garcia Leal, né, até uma imagem, né, mostrando um pouco do que realmente aconteceu, né? Então, aqui na praça de São Bento Abade. Embaixo da figueira do Tiracuro, né? Onde João Leal Garcia foi assassinado, né, Beth? Sim, aqui é o local, né? Onde o irmão mais novo de Januário Garcia, o Sete Orelhas, né? Foi brutalmente assassinado. Ele foi espendurado, né? Num desses galhos. Hoje é uma revitalização da figueira, né? Então, se a gente for jogar quase 200 anos atrás ou 200 anos atrás, não era essa figueira, ela foi revitalizada, né? Mas a gente pode mais ou menos assim imaginar, né, num desses galhos não muito alto, pela brutalidade de ter sido desfolado, não, com certeza não foi muito alto, né? A gente pode deduzir um galho desse e ali, né, os sete, vamos dizer, os 7 homens, né,
num ritual, vou dizer, um ritual de crueldade, né? Foi lá e despelou ele, machucou ele muito, né? E ele veio a óbito. E foi através dessa figueira que tudo começou, né? A história, né, vamos dizer assim, do lampião da nossa região, né? E ele foi aqui que, né, que ele faleceu, né? Não houve a justiça, não agiu. Talvez a gente não sabe como dizer por que a justiça não agiu num caso tão bruto, né? Desse, e foi aí que Januário começou a sua vingança, né? Foi atrás dos 7 homens, né? Que depois a gente vai contar aí um por um quem eram eles, para poder vocês terem uma noção de como foi mais ou menos o cenário naquela época. Com certeza, Beth. E a gente também teve em conversa com a secretária de Cultura e Educação também, né, Beth? Falando sobre os projetos aqui para esse local, né, Beth? Sim, porque segundo foi passado para a gente, né, que tá um pouco em abandono, a gente pode ver aqui, mas já está sendo, né, com a nova administração, né, parabéns à nova administração, né, que já vai dar todo um cuidado todo especial, porque a cultura do lugar, né, é uma história que faz parte da cultura, né, o Sete Orelhas é uma história que é investigada, que é pesquisada por vários historiadores, não só dentro do Brasil como fora, né? E é uma história que todos gostam de contar, isso traz uma visibilidade para o município enorme, né? E é importante esse cuidado, né? Esse amparo num lugar tão especial, né? Um lugar assim que marca uma história, né? Marca uma história e que nós hoje de Tutinga viemos aqui para contá-la, né? Então a gente está aqui e a gente quer muito agradecer, né? A Nadira, né? A Nadir por nos proporcionar, o Cassiano, né, que gentilmente, né, veio com a gente aqui, né, e a gente contando essa história aí. Isso aí, uma história que iniciou aí mais ou menos em que ano, Beth? Acho que ele foi assassinado em 1802, né, se não me engano, 1802. Eu acho que é isso mesmo. Então, para você ver, né, que é uma história que não morre. Por isso essa importância dessa contar essa oralmente, né? Que é uma história que não morreu, tá aí viva e a gente tá aqui para dar uma ajudinha. Isso, uma história que abrange não só a região aqui, mas toda Minas Gerais, né, Beth? E acho que até o Brasil, né? Uma história do Lampião Mineiro, né? Como a gente teve a conversa com a própria secretária de Cultura e Educação, é o bandido justiceiro, né, Beth? Januário. É o Lampião Justiceiro daqui das Minas, né, da capitania de Minas Gerais. E o interessante é que depois de tudo isso, ele se transforma num ícone aqui da região, né? Igual falei, assim, que abrangia e até São João del Rei, né? Então toda essa região ficava como assim, como ele é o justiceiro dessa região, assim. Então é bem interessante a história do Januário Garcia, o Sete Orelhas, né, e a importância da figueira, né, do tira-couro, onde a gente está aqui debaixo da sombra dela, né, e para ver o requinte de crueldade de 7 homens contra um garoto, né, contra um menino. Então, é triste a história, mas aí que deixou aí, né, marcando gerações. Né? Aqui estamos, né, atrás, né, a representação de Januário Garcia Leal, né, o Sete Orelhas. Vocês podem ver nas filmagens, né? A gente está mostrando aqui uma representação aonde começou, né, esta história dessa vingança, né? Onde começou toda essa trajetória de Januário Garcia, os Sete Orelhas, né, Beth? Sim, porque assim quando chegou a notícia para ele, porque ele não morava aqui, né? Ele era um fazendeiro pacato, capitão, né? Tido como um bom homem, né? E quando ele recebeu a notícia que o irmão dele estava morto, ele correu atrás de justiça, né? E quando a justiça negou todo esse processo e não deu um desfecho, né, para punir os culpados pela morte do seu irmão, ele montou, né? Aí ele aproveitou a brecha nessa lei, né, para poder vingar, né? Porque a lei dizia que se a justiça não fizesse, a própria pessoa podia fazer a justiça com as próprias mãos. Então aí ele se junta ao seu bando, né? Que a gente vai mostrar
aqui quem eram esses personagens que ajudaram ele nessa vingança, né, para poder fazer justiça ao seu irmão. Então aqui começou então o bando, né, de Januário, né? O capitão Matheus Luiz Garcia é companheiro e tio de Januário Garcia, né? Né, Beth? Sim, de novo. Que aí quando sobre a família, com certeza a família se une, né, para ajudar a buscar um desfecho para a história. Aí ele se junta ao seu tio Matheus, né, e também junta ao seu irmão, né, para começar essa saga dos 7 orelhas, né, porque aí sai esse nome Januário Garcia e fica o destemido, né, ou temido Januário Garcia, fica os 7 orelhas, né, que aí ele começa toda a sua vingança atrás de um por um daqueles que mataram seu irmão. Aí ele vai juntar também com o seu irmão. Então esse bando começou então, Beth, com o tio e o irmão, além do Januário, né? Sim, sim. Aí, né, junta todos os amigos, junta todo mundo para poder, né, vamos dar um desfecho nessa história, vamos vingar a morte do João. Que até é uma morte muito cruel, né, Beth? Muito bruta. Então isso é capaz de ter revoltado ainda mais. Você falou que o Januário era um fazendeiro pacato, vamos dizer, um bom homem, né? Então virou essa sede de vingança que até depois ele, né, passou a extrapolar um pouco mais para frente, né, Beth? Sim, porque aí a lei deixa essa brecha para ele vingar com as próprias mãos. Aí ele cria o seu bando, né? Que depois esse bando não fica só nessa vingança, né? Eles vão além, porque os documentos históricos dizem que eles viram um bando mais temido de Minas Gerais, né? Da capitania de Minas Gerais. Então você vê que um processo, né, leva a outro. Um caso mal resolvido leva um outro caso, pior ainda, né? Mas assim é uma história assim, muito gostosa de ouvir, né? E uma história que nos faz refletir também sobre os nossos dias atuais, né? Como que é esse processo da justiça, o que mudou desde lá a justiça, né, na época do Brasil Colônia para o Brasil República hoje. O que mudou? O que é diferente hoje? Dando continuidade aqui aos capangas de Januário, né? Salvador Garcia Leal, irmão e companheiro de Januário nessa empreitada de vingança, né? Então temos um tio de Januário, da família, os primeiros, né? E também o irmão se juntou a Januário nessa vingança contra essas 7 pessoas, né, Beth? Esses 7 irmãos, né? Que se tornaram os mais procurados, né? Por este bando, por Januário Garcia. Então foi uma caçada, né? Foi uma caçada dentro de Minas Gerais atrás desses 7 homens, porque eles fugiram, né? A gente vai contar um pouquinho de cada um, né, para que vocês possam entender como que foi tudo isso, como que foi essa caçada, os medos que depois foi perdurado dentro até dessa família, né, que eram réus, que não foram punidos pela justiça e que o Januário fez a justiça com as próprias mãos, né? A gente vai contar ali cada um deles. Então aqui iniciou o bando de Januário Garcia, né, com o seu tio, o irmão e o próprio Januário, né, que é o irmão e também irmão de Januário, né. Imagina, Beth, eu não sei, você fica imaginando na época, claro que muitos, né, são até a favor da vingança, outros não, isso aí vai de cada um, mas na época tinha essa lei também que dava o livre-arbítrio para se a justiça não resolvesse, podia resolver com unhas e dentes, né? Então surgiu essa caçada, né? Imagina antigamente como os populares, às vezes, até você contou para mim que também no Rio Grande não se atravessava para o lado de cá, né? Por exemplo, de São João del Rei não vinha para cá com medo do bando de Januário, né? Porque juntaram, porque aí ficou aquele estigma nessa região de uma terra sem lei, né? Porque o que esse bando fez com os 7 irmãos provocou muito medo, né? E já tinha histórias antes e depois essa que piorou mais. Aí a região foi tida como uma região sem lei. Então, quando as pessoas passavam de São João del Rei para cá, com certeza tinha medo, não sabia o que, né? Porque claro que a história, vamos supor, um tá sendo caçado, por quê? Um não conhece a história de verdade, aí vai passando, né? Igual aquela fofoca que a gente conhece, né?
Então aí eles ficaram assim, né, com um bando super temido dentro dessa região e o povo tinha medo, tinha muito medo deles, do bando de Januário. Aqui então começa a caçada aos 7 orelhas, né, Beth? Aos 7 irmãos que fizeram sua crueldade com João Garcia Leal, que aí começou então a história épica de Januário Garcia, os 7 orelhas, com Francisco da Silva, primeira orelha, né? A primeira orelha decepada, né, Beth? Aqui a representação dele, né? Você vê um facão, a orelha, a bebida, né? E aqui nos dizeres do próprio município que fez para que as pessoas que chegam aqui tenham noção de tudo que aconteceu, a gente não vai fugir disso, né? Aqui está dizendo, né, Francisco da Silva, que foi a primeira orelha, a primeira pessoa, né, que foi caçada, que foi procurada e foi assassinada, né? Francisco da Silva foi assassinado a tiro e teve sua orelha decepada. A vingança ocorreu próximo à fazenda Campo Formoso, né, durante a festa de despedida e fuga, entre os anos de 1802 e 1805. Então você vê que não foi uma caçada que foi assim rápida, né? Foi demorada a achar. Por quê? Porque eles fugiram, né? Quando eles souberam, o bando estão atrás de nós temos que fugir. E eles acharam ele, né, numa festa de despedida, né, lá na fazenda Campo Formoso. Né? E aqui está o dizeres de Meireles que diz: com os 2 facínoras vinham alguns amigos apresentar-lhes os estribos, que em sinal da última despedida, eis que se ouviu de repente a queima-roupa, forte denotação, e Francisco da Silva caiu por terra, banhado em sangue, estorcendo-se em dores atrozes, né? Então você vê aqui como que foi a morte dele, né? Com um tiro, sofreu, né? Banhado de sangue, orelha decepada, começou aí a primeira vingança, né? A primeira vítima do Januário Garcia, do bando de Januário Garcia. Você já pega naquela época, né, como era difícil, né, você procurar as pessoas, né, Beth? Então, quando houve a história de que Januário Garcia tinha montado um bando para procurar os 7 irmãos, todos se esconderam, né, Beth? Todos se esconderam e tentando se afugentar mesmo deste bando dos 7 orelhas, mas o Francisco da Silva dançou e foi encontrado, né, Beth? Foi o primeiro a ser encontrado aí pela turma de Januário. Foi o primeiro a ser encontrado e teve esse desfecho aí, né? Foi assassinado e começou aí toda essa lenda em volta de Januário Garcia como 7 orelhas, porque foi a primeira orelha que ele tirou, porque foi uma promessa que ele fez ao irmão, que ele ia matar todos os 7, arrancar a sua orelha, né? E fazer um colar e espendurar lá na figueira onde ele foi assassinado. Então essa é a primeira orelha cortada, né, de Francisco da Silva. Agora, né, Paulino da Silva, a segunda orelha decepada, né, pela gangue de Januário Garcia, os 7 orelhas, né, que também foi assassinado a tiro e teve sua orelha decepada próxima à fazenda Formoso, né, Beth? Então, pelo que a gente consegue perceber e entender, que eles estavam no mesmo local, né? Porque pela data, pela história, eles estavam, os 2 irmãos, Paulino, né, e o Francisco, estavam na festa na fazenda Campo Formoso, quando eles estavam fazendo uma festa de despedida para fugir, e eles foram surpreendidos pelo bando do Januário Garcia, né? E foi a segunda orelha que foi arrancada, né? Ele foi assassinado também com um tiro e teve a sua orelha decepada. Até tá aqui, né? Garcia, instante arremessou-se um terçado sobre Paulino da Silva, né? Que atingiu pelo golpe certeiro e caiu sem vida. Todos fugiram diante daqueles inesperados acontecimentos, só Garcia ficou. Ele e os 2 cadáveres dos assassinados, que foi o primeiro, né? O Francisco, de seu irmão, com o facão cortou uma orelha de cada um. Esse Januário, entretanto, ou porque temesse, ou porque se reconheciam que, embora atrás da sua vingança era justa, creio que só nunca foi perseguido, mas até se converteu em uma espécie de protetor dos injustamente perseguidos, né? Essas minhas recordações de 1830 a 1890, Francisco de Paula Ferreira de Resende, né, Beth? Então, destacando aqui também que ele foi um justiceiro, né? Que até foi destacado aqui que
além foi justiça procurar vingança de uma forma até, vamos dizer assim, correta por ter matado o irmão, né? E também virou sinônimo de, nessa época que ele começou essa vingança, de ajudar as pessoas injustiçadas, né, Beth? Sim, porque aí começa, né, aquela sensação, Januário ele tá conseguindo fazer justiça com as próprias mãos, e aquelas pessoas que são injustiçadas começaram a sentir representados por ele. Talvez seja isso que ele teve tanto esse apoio, essa fama pelas pessoas. É igual a gente nos dias atuais, se a gente fala alguma coisa que as pessoas sentem representada, você vai vai ser apoiado. E foi o caso do Januário Garcia. Como a gente já falou que aqui era uma terra sem lei, né? O próprio caso dele, a gente já via que não tinha solução pela justiça, ele teve que tomar a iniciativa de se vingar, e as pessoas que estavam na mesma situação com ele foi sentindo, né, representados por ele. Antônio da Silva, terceira orelha, né? O terceiro irmão encontrado pelo afamado Januário Garcia, os Sete Orelhas. Né, Beth? Antônio da Silva foi morto durante uma lua de mel, né, Beth? Sim. Os Sete Orelhas, né? Quando começou essa busca por essa vingança aos sete irmãos, a gente percebe que quando se fala de Antônio da Silva, estava num momento muito dificuldade, né? Vamos dizer assim. Porque ele estava na sua lua de mel, num lugar chamado Bagagem, que hoje é a cidade Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, né? E ele estava ali, quando ele estava se refazendo, se recompondo do seu lua de mel, do seu momento ali de prazer, Januário aparece, né? Aproxima-se da cama dele e dá um facão, né? Cravou o facão, né? No coração dele. Né? E também fez a mesma coisa, arrancou a orelha, né? A gente vê aqui que Januário Garcia não estava preocupado com momentos, ele queria vingança, né? Ele queria vingança. De qualquer maneira, né, Beth? De qualquer maneira. Então, para você ver São Bento Abade, para sair daqui, para ir lá no Triângulo Mineiro atrás de vingança, é porque ele realmente queria vingar a morte, né, do irmão. E esse é um dos casos, né, que o Antônio da Silva, um dos sete irmãos, estava em lua de mel, se refazendo do seu momento amoroso e de repente, né, surpreendido pelo Januário Garcia, que dá uma facãozada nele, né, e mata e arranca a orelha dele. Uma facãozada diretamente no coração, certeira, né, sem delongas, né, chegou, cravou e cortou a orelha fora, né, acho que não tinha, acho que tempo para perder para procurar os outros irmãos. Ele já fazia isso, né? Não tinha, até com aquela questão de ser uma vingança de crueldade, não. Ele chegava, matava e cortava a orelha e pau na máquina, né, velho? Sim, né? Porque você vê que com certeza ele tava nesse rastro, né? E tinha pessoas para informar ele. A gente viu o Antônio, aquele que você está procurando tá por aqui, né? A gente sabe que as informações eram demoradas para chegar. Né, e você vê que como que ele andava longe, né, para poder caçar aqueles que tinham matado o irmão dele e se vingar dessa forma, como ele prometeu que levaria o colar das orelhas desses irmãos, e ele estava fazendo sim, né, e não importava o momento em que a vítima, vamos dizer assim, né, que a vítima estava, ele ia lá e matava e executava a sangue frio, Da mesma forma que Antônio, né, Januário encontrou Joaquim também em Bagagem, né, atual cidade de Estrela do Sul, na região do Triângulo Mineiro, né, Beth? E da mesma forma executou Joaquim da Silva, né, Beth? Foi, porque ele estava na mesma cidade, né, no mesmo distrito, e quando ele matou, né, o Joaquim, ele já foi para casa Quando ele matou Antônio, ele já passou para a casa vizinha onde dormia Joaquim e foi lá e também executou o Joaquim da mesma forma, com uma punhalada, e cortou a orelha, né? E saiu sem ninguém perceber, né? Tanto que quando a esposa de Joaquim começou a gritar, né? Socorro, socorro, ninguém conseguiu entender quem era aquele homem que tinha entrado, matado dois homens, saído com esses troféus que eram as orelhas dele,
né? E ficou aquele lá, quem que foi, quem que será, o que que aconteceu, né? Mas aí a gente sabe que foi o Januário que foi lá, descobriu onde ele estava, fez, como diz aquele ditado, matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Passou num quarto, o irmão em lua de mel, foi no outro, matou e saiu sem ser visto, sem ninguém saber quem que era que tinha cometido aquele crime bárbaro. Para aquelas pessoas era um crime bárbaro ali, naquele momento, né? Mas aí tá a história, né? Da 4ª morte, né? Da saga aí do 7 Orelhas. Destacando, né, que também o Joaquim foi morto durante sua lua de mel. Então os 2 irmãos estavam em lua de mel, segundo aqui o Meirelles, né? Que então a mulher de pavor saiu gritando, acordou, fez aquele rebuliço, a vizinhança saiu, só que não conseguiram encontrar quem que fez isso. E naquela época, né, saiu disparado, ninguém achava mais, né, Beth? E também se destaca aqui, né, que levou as 2 orelhas como troféus, né? Triste para essas 2 mulheres que mal tinham acabado de casar e já se encontravam viúvas no Livramento. Né? Não sabe ser bom o Livramento. A gente brinca, ri, né? Mas é um momento muito triste, né? Para aquele momento, assim, porque elas não sabiam o que tinha acontecido. Com certeza eles não iam falar o que eles tinham feito, né? Mas aí dá a história aí deles, os 2 em lua de mel, né? Os 2 bem depois ali do momento deles, né? Ser surpreendido por Januário e ter sido morto todos os 2 da mesma forma. Muito rápido, sem ninguém saber o que teria acontecido. Chegamos agora aqui na 5ª orelha, né? No quinto irmão, Carlos da Silva, né? O tropeiro, né, Beth? Que até não foi, provavelmente, que a gente deduz aqui, né, Beth? Raciocinando aqui, pôr na cachola para funcionar. O Januário não conhecia, né? Então provavelmente estavam em conversa e foi reconhecido numa fogueira, né, Beth? Com certeza, porque segundo Meirelles aqui, né, a placa diz, né, que Meirelles falando sobre né, Carlos da Silva, que durante uma conversa, durante né, uma fogueira, né, que o Carlos da Silva foi reconhecido pelo Januário. Eu creio então que eles estavam ali diante de uma fogueira conversando e algumas pontas de conversa, né? O Januário, né, falou: esse aqui também é um dos que matou o meu irmão, né? O Carlos da Silva. Então, dessa mesma forma, ele foi lá e matou o Carlos da Silva, decepando a sua orelha e aumentando o seu colar, né? Com as orelhas, né? Dos 7 irmãos. Isso aí, então, né, concretizando e impondo quietude enorme, né? Ou seja, reconheceu, sapecou, né, Beth? Então, com o Januário a gente percebeu que não tinha, com ele era 880, né, Beth? Sim. Sangue frio, né? Muito sangue frio, e ele sabia o que ele queria, né? Ele não estava preocupado com o que os outros iam achar dele. Ele só queria vingança e ele estava a fim de levar isso a últimas consequências, né? E levou. Né, como ele prometeu para o irmão dele que ia levar o colar com 7 orelhas dos irmãos que fez isso com ele, assim ele fez, né? E esse Carlos aí é a 5ª orelha que ele tirou e pendurou no seu colar. Chegando agora aqui no 6º irmão, né, Luiz Silva, né? Luiz Silva foi um falso monge, né, Beth? Que, segundo Meirelles, foi morto próximo ao Arraial do Tijuco, que hoje é a atual Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, na Capelinha do Lugarejo. O falso monge foi reconhecido, né, o Luiz da Silva reconheceu o seu algoz perseguidor, ou seja, dessa vez o irmão, né, que teve a orelha decepada, Luiz, o falso monge, reconheceu o Januário primeiro e tentou acolher Januário, né, Beth? Sim, porque é até interessante a gente até ler, né, porque no momento em que ia cravar o punhal no peito do seu hóspede, mão de ferro o segura e detém. Era a mão de Garcia. O falso monge recordou a cena do tiracouro, né? Naquele momento ali, né, que ele foi cravar para matar o Januário Garcia, ele segura, detém ele, né? E naquele mesmo momento ele se lembra de toda a cena, né? Você imagina, né? Naquele momento ali de adrenalina, né? Aí ele relembra a morte de João, como que foi, como que eles fez, porque os livros contam, alguns documentos falam, mas só eles
sabiam o que eles realmente fez desde o momento que eles pegaram o João, levaram até Figueira, torturaram ele, tiraram a pele dele, ele foi sangrando até morrer, né? E ele lembrou, né? Ele lembrou do que tinha acontecido e mandou que se preparasse para morrer. Os sacristãos não estavam em casa. O vingador bem o sabia, pois percebera as meias palavras com que o seu senhor o havia mandado pelo arraial, sondar e vigiar. Momentos depois, o seu famoso terçado livrou a sociedade de mais um assassino, e a orelha do ermitão foi preencher uma vaga, né, no colar lá que ele prometeu vingança. Então você percebe que Januário, né, ele andou longe, porque olha que daqui a Diamantina é chão, né? A gente esses dias tentando fazer esse caminho do ouro, leva até mais de ano, né? O tanto que ele andou, né, para achar lá o falso monge Luiz da Silva, achou, e também da mesma forma ele matou, arrancou a orelha e preencheu o 6º lugar, né, da orelha que ele prometeu para o irmão que ele ia se vingar. Nesse caso, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque ele tentou abrigar Januário, mas quando foi tentar matar Januário, né, o falso monge Luiz Silva, a mão de ferro, Januário Garcia, segurou a faca e sapecou ele, né? Nas minhas palavras, né, Beth? Falando no linguajar comum, mais um que foi cacepado aí pela mão de ferro de Januário Garcia, os 7 orelhas, né? O Lampião, né, Beth? A gente gosta de destacar o Lampião de Minas Gerais. Sim, porque aqui você percebe que ele fingia ser monge, né? E trazendo esses nossos dias atuais, quantas pessoas fingem, né? Finge ser o que não são. Já vem desde o passado. Né, a gente depara com muitas pessoas que hoje fingem ser padre, fingem ser pastor, finge, né? Mas quando você vai ver o histórico de tantas coisas que eles estão escondendo, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção, né? E quem a gente acolhe dentro de casa. Aí ele foi, ele disse, não, eu vou trazer o Januário para dentro de casa, né? Ele já sabia que era Januário, né? E falou assim, eu vou lá dar um jeito no Januário aqui. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro e acabou mesmo sendo o mesmo destino dele e dos irmãos. A morte e a orelha arrancada. Vamos agora ao derradeiro, né? Bento Silva, a 7ª e última orelha de Januário Garcia, decepou e sapecou, né? Não sabe se foi, né, pro inferno, para onde que foi, mas Bento Silva, o eremita, né, o velho Bento Silva, foi morto na região da Vila Rica, atual Ouro Preto. Olha pra você ver, Beth, a distinção. Ali já tínhamos Diamantina, Ouro Preto, naquela época a cavalo, né, Beth? Hoje, para fazer esse trajeto, demora um tempo de carro, né? E a gente pega aí mais uma morte, mais uma orelha decepada, a última, né, da vingança do 7 orelha, o Januário Garcia, né, Beth? Então, porque você percebe que os lugares, a gente primeiro vai na 3ª e 4ª orelha, ele já está lá no Triângulo Mineiro e de repente ele já vai, né, lá pro Vale do Jequitinhonha, né, que é Ouro Preto, e antes ele vai a Diamantina, ele mata a 6ª vítima, depois ele vem e em Diamantina a 7ª vítima dele, né? E aqui a gente percebe, né, que do mesmo modo, do mesmo jeito, né, ele foi assassinado na vila atual de Ouro Preto, né, região de Ouro Preto, e foi o último a tombar e a perder a sua orelha, né? Fechando esse ciclo de vingança, mas não para por aí, né? Aqui ele fecha o ciclo de vingança dele, mas aí continua todo esse bando dele, que aí vai perdendo, né, todo esse sentido de vingança e já vai entrando mesmo para bandidagem mesmo, né? Porque você vê casos dele de bancar o terror mesmo em alguns lugares, nessa região aqui. E a gente percebe aqui, né, nas escritas, que Bento Silva se arrependeu, né, Beth? Tentou argumentar com o Januário, mas Januário falou, não, vamos cumprir o nosso destino, que é a morte a vingança, né? E a morte de Bento Silva, e arrancar a 7ª orelha para acabar com o colar, né? Os troféus de Januário Garcia, os 7 orelhas, né? Então, essa voz contando a justiça e crime, o implacável na sua decisão.
e o outro na esperança, a última, né? Que vida extingue. Sem disse, por fim, Bento Silva, por certo, a última palavra. Ou seja, explicando aqui, um na esperança, né? De que Januário pudesse deixar ele vivo, e Januário na vingança, né? Que matou Bento Silva, a sétima orelha a ser tombada, né, Beth? Aí termina aí todo esse ciclo de vingança aí, e, né, o irmão dele, a família se sente vingada, aqueles que conheciam toda a história se sente aliviada por ter dado esse desfecho, né? Muitas pessoas ficaram tristes dos dois lados da família com tudo isso que aconteceu, mas você vê que quando a pessoa ela foca numa coisa para fazer, ela vai até as últimas consequências. Foi o que Januário Garcia, o Sete Orelhas, fez. Ele foi até as últimas consequências. Não importou distância, não importou tempo, ele foi lá e vingou um por um, né, a morte do irmão. Beth, já chegando então ao fim da nossa reportagem, Januário Garcia, como terminou os Sete Orelhas, Beth? Porque depois dessas vinganças, como você acabou de dizer, ele saiu fazendo mais arruaças, né? Deixando a nossa terra aí, um pouco da nossa região com medo, né, Beth? Porque dali já começou a desviar um pouco da sua vingança, né? Já que não tinha mais a vingança a ser feita, e começou a destrinchar outras questões que já ficaram duvidando o seu caráter, né, Beth? Então, porque aí ele começa, né? Porque aí essas pessoas, igual eu falei no começo, que começou a se sentir representadas por ele, começou a falar assim, ah não, então a gente não precisa da justiça formal, então vamos atrás do Januário que ele resolve pra gente. Então aí começa todo esse ciclo aí, né? Que perdura quase 7 anos ou mais, né? Depois ele vai embora, né, daqui, e volta a ser fazendeiro, porque ele foi procurado pela justiça, né, em cada canto, da mesma forma que ele procurou cada um dos 7 irmãos para matar, ele também foi procurado pela justiça, né? E aí ele foi embora daqui, foi para outra cidade, né, não no estado mais de Minas Gerais. Paraná, Beth? Eu preciso até olhar lá, que eu não tenho certeza da cidade que ele tava, né? Mas aí ele foi lá com o cavalo, né? Tocando o cavalo, né? Foi pular a cerca e ele se desequilibrou, caiu, né? E o varal da cerca pegou na orelha dele, né? Morte trágica. Pela orelha, né, Beth? Dele, furou o crânio dele e ele veio a óbito na hora. E foi o fim de Januário Garcia, os Sete Orelhas. Então você vê, de tanta vingança, de tanta morte, né? Na base da bala, na base do facão, Januário Garcia morreu, né, numa cerca de arame, numa morte até boba, né, Beth? Vamos dizer assim, né? Vamos nas meias palavras. E entrando pela orelha, o varal da cerca, né, Beth? O morão, né, provavelmente. Documento, alguns historiadores falam que foi dessa forma, né? Que ele, né, ao desequilibrar do cavalo, caiu o bambu ou o pau da cerca, não sei, né? Atravessou a orelha, ficou perfurando o crânio dele e ele vinha na óbito. É aquele ditado que a gente diz, a vingança nunca é plena, a mata a alma e a envenena, né? Talvez se ele tivesse, né? Bom, a gente não sabe, né? Cada um, né? Os 6 homens sabem discernir muito bem o que passa na cabeça de vocês, né? Mas aí foi a saga do Januário Garcia nas Minas Gerais. Beth, pessoal que está nos acompanhando, o que eles têm que fazer para ajudar a gente continuar fazendo esse trabalho de reconhecimento da nossa cidade de Tutinga? Hoje estamos em São Bento Abade, da nossa região, contar histórias que são nossas e também de toda a região, né, Beth? Porque hoje estamos contando uma história aqui que engloba São Bento Abade, mas também toda Minas Gerais, né, Beth? Toda Minas Gerais, porque ele foi procurado em toda Minas Gerais, ele rodou toda Minas Gerais atrás dos 7 irmãos para vingar a morte deles. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá assistir o vídeo, curtir, né? Comenta lá, dá sua reflexão sobre esse caso de Januário Garcia, que a gente vai estar muito feliz com a sua participação junto com a gente. Isso aí, curte, compartilha, né? Curta a nossa página Tutinga Alerta TV, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Para você estar recebendo as notificações e dá um like, né? Dá um like, né, Beth? Dá um like! E a gente também agradece em especial a secretária de Educação e Cultura aqui da Prefeitura de São Bento, que nos recebeu tão bem, né, Beth? E também ao Cassiano, né, Beth? Com a gente, né? Levou a gente até lá na Figueira, né? Eles contaram todo o processo que eles estão passando para poder voltar ativa, né? As visitações lá na Figueira,
né? E a gente estamos aí. O que eles precisarem da gente estamos aí. Estamos aí divulgando a cidade, divulgando a história do lugar, né? E fomos muito bem recebidos por ela. Que Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a vida do Cassiano, né? Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Jonathan Lourenço para a página Itutinga Alerta TV. Feita para você.